Livro Os Mensageiros. Série A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Capítulo 13. Ponderações de Vicente. Não estava farto de lições, mas, para o momento, havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora a minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversação dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência no Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali, temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina, que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Comentários. André Luiz tem um momento de profunda reflexão e aprendizado guiado por seu companheiro Vicente. A passagem se desenrola em dois momentos principais: a confissão da surpresa de André e a explicação esclarecedora de Vicente sobre a universalidade do aprendizado e do reajuste no plano espiritual. Após uma visita intensa e instrutiva ao centro de mensageiros, André Luiz sente que, embora não esteja cansado de aprender, já absorveu o suficiente por enquanto. Ele segue Vicente para fora do local, adentrando imensos e perfumados jardins, repletos de roseirais. O ambiente é leve e límpido. Nesse cenário tranquilo, André expressa seu espanto. Ele confessa a Vicente estar fortemente impressionado com a dimensão das responsabilidades atribuídas aos médiuns e doutrinadores espíritas, trabalhadores que ele observa no centro. André justifica sua surpresa pelo fato de, em sua vida na Terra, nunca ter conhecido pessoalmente nenhum desses tarefeiros, o que o impedia de compreender a magnitude e a seriedade de suas missões. Vicente, com a calma de quem já possui uma visão mais ampla, sorri e oferece uma perspectiva mais profunda para a surpresa de André. Ele explica que a reação de André é compreensível, pois sua experiência recente se limita às câmaras de retificação, locais de trabalho mais reservados e circunscritos. Com isso, Vicente sugere que a visão de André ainda é parcial e que ele está apenas começando a conhecer a vastidão e a complexidade da vida na colônia espiritual. A parte central até aqui é a lição de Vicente sobre a reavaliação das responsabilidades terrenas. Ele revela que o processo de análise das oportunidades perdidas não é exclusivo dos trabalhadores da mediunidade, mas um tema central em diversas áreas da colônia. Para ilustrar isso, ele descreve outros departamentos do Ministério do Esclarecimento, mostrando como diferentes grupos de espíritos lidam com suas falhas passadas. Escolas maternais. Vicente menciona a existência de enormes pavilhões, onde milhares de espíritos femininos se reúnem. Ali, debatem as desventuras da maternidade fracassada. O objetivo é analisar onde falharam na sagrada missão de ser mãe, buscando reconstituir energias e caminhos para futuras oportunidades. Centros de preparação à paternidade. De forma análoga, grandes grupos de espíritos masculinos se encontram para examinar o
quadro de tarefas perdidas relacionadas à paternidade. Eles recordam, com lágrimas e arrependimento, o passado de indiferença ao dever, compreendendo a importância do papel que negligenciaram. Especialização médica. No mesmo ministério há um departamento para nobres profissionais da medicina. Estes espíritos que, durante a vida terrena, não souberam aproveitar as santas oportunidades de elevação que a profissão médica oferece, como a caridade, a empatia e o alívio do sofrimento, reúnem para discutir seus problemas e reavaliar suas condutas. Aqui também encontramos uma poderosa lição sobre responsabilidade e reajuste espiritual. Através das palavras de Vicente, André Luiz e nós, compreendemos que o plano espiritual é uma grande escola onde todos são chamados a prestar contas de suas missões na Terra. A mediunidade, a maternidade e a paternidade e a medicina são apresentadas não como simples papéis sociais, mas como sagradas oportunidades de serviço e evolução espiritual. A mensagem é que o fracasso ou a negligência nessas tarefas gera a necessidade de um profundo estudo e reavaliação após a morte, visando a preparação para futuras encarnações. A surpresa inicial de André se transforma na compreensão de que a lei de causa e efeito e a busca pelo aprimoramento moral são universais, aplicando-se a todos os espíritos, em todas as áreas de atuação. Neste instante o interrompi, observando: entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente, para nós ambos caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se de sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor. E por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos... Comentários. A conversa, assim, gira em torno da reflexão sobre suas vidas passadas na Terra, o fracasso de suas missões e a verdadeira natureza da colônia espiritual Nosso Lar como um lugar de recuperação e bênção, em vez de punição. O diálogo começa com uma observação de André Luiz, que, sendo médico como Vicente, se questiona por que eles não se encontram em um lugar de destaque ou reconhecimento. A resposta de Vicente é imediata, humilde e brutalmente honesta. Eles caíram em toda a linha. Vicente esclarece que o fracasso deles não foi apenas na profissão de médico, mas, de forma muito mais grave, como homens. Ele revela que sua própria história de sofrimento já compartilhada é incompleta, pois ele ainda não contou os erros que cometeu. Essa confissão ressoa com André Luiz, que concorda, desapontado, ao se lembrar de sua própria condição de suicida inconsciente. Ele esclarece que o sucesso ou o status profissional na Terra não garante uma posição elevada no plano espiritual. O que realmente importa é a conduta moral e o cumprimento da missão de vida como ser humano. Ambos os personagens, apesar de sua educação e profissão, reconhecem seu fracasso nesse aspecto fundamental.
Vicente então amplia a perspectiva de André, descrevendo outras áreas e ministérios que existem para auxiliar espíritos em diferentes condições. Ele menciona um instituto de administradores no Ministério do Esclarecimento, um local destinado a espíritos cultos que precisam restaurar as forças e, crucialmente, corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Isso indica que a responsabilidade e a má gestão de recursos, poder ou influência na Terra têm consequências específicas e exigem uma reparação direcionada. Os campos de trabalho no Ministério da Regeneração. Habitado por milhares de trabalhadores, este lugar serve para que os espíritos se renovem para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Isso sugere uma etapa de reeducação mais fundamental, focada em aprender a disciplina e a obediência às leis divinas, como preparação para futuras missões. Assim, percebemos mais uma vez o quanto o plano espiritual é altamente organizado, com instituições especializadas para cada tipo de necessidade de reajuste. Não é um sistema único para todos, mas um complexo de hospitais-escola adaptados aos diferentes tipos de falhas e aprendizados necessários. Vicente faz uma afirmação surpreendente. Embora sejam numerosos os, entre aspas, falidos nas missões terrestres, aqueles que conseguem chegar a uma colônia como nosso lar devem se considerar extremamente felizes. É o nosso lar como uma bênção para os falidos. Ele explica a razão para essa felicidade. Nosso lar recebe a influência santificante de dois ministérios celestiais, o da elevação e o da união divina. Essa influência atua de forma sutil, elevando o padrão de pensamento dos habitantes sem que eles percebam diretamente. É uma terapia espiritual passiva e constante que ajuda na recuperação de todos. A oportunidade de serviços em nosso lar é edificante. O estágio na colônia é uma bênção do Senhor. A situação deles não é de prisioneiros, mas de abrigados em verdadeiro paraíso. No entanto, esse paraíso não é de ociosidade, mas sim um local que oferece o precioso ensejo de serviço edificante, a oportunidade de trabalhar para o bem, aprender e se redimir. A ajuda recebida é tão imensa que Vicente afirma que, por mais que trabalhassem, jamais conseguiriam retribuir a colônia o que recebem. Isso reforça a ideia de que estão em um local de graça e misericórdia. A frase inacabada e sugestiva de Vicente. Quanto a outros companheiros nossos. Essa interrupção sutilmente indica que existem muitos outros espíritos em situações muito piores que não tiveram a felicidade de serem resgatados para uma colônia organizada como o nosso lar. Isso serve para acentuar ainda mais a gratidão que eles deveriam sentir por sua condição atual. Assim, temos aqui uma poderosa lição sobre humildade, responsabilidade e gratidão. Vicente ensina a André Luiz e a nós que o fracasso terreno, quando reconhecido, pode ser o ponto de partida para uma reconstrução espiritual. A colônia Nosso Lar é apresentada não como um purgatório de sofrimento, mas como uma oficina abençoada, um hospital da alma, onde os falidos recebem a graça de se reerguerem através do trabalho, do estudo e da influência sutil, mas poderosa, das esferas superiores. A verdadeira felicidade, segundo Vicente, não está em evitar as consequências dos erros, mas em receber a oportunidade de corrigi-los. Fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas, são infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino, e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus,
e proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé às almas. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara, de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Comentários. Agora, Vicente oferece a André Luiz uma profunda e séria reflexão sobre a responsabilidade espiritual, focando especificamente na classe médica, a qual ambos pertenceram na vida terrena. A conversa se desdobra em 4 pontos principais: a situação dos espíritos sofredores, a missão sagrada da medicina, o modelo perfeito de Jesus como médico e a falha dos médicos terrenos em comparação a esse modelo. Vicente inicia sua fala descrevendo a situação de muitos espíritos que se encontram em estações de aprendizado nas zonas espirituais mais baixas. Ele os retrata como infelizes prisioneiros uns dos outros, acorrentados por sentimentos de remorso e por recordações negativas e maldosas. Essa introdução estabelece um tom de seriedade e serve como pano de fundo para a análise das causas que levam a esse sofrimento, direcionando o foco para as falhas profissionais, especialmente na medicina. O ponto central de Vicente é a visão da medicina como uma missão espiritual de altíssima responsabilidade. Ele apresenta conceitos fundamentais: a saúde como patrimônio divino. A saúde não é vista como uma mera condição biológica, mas como um bem sagrado concedido por Deus. O médico como sacerdote. Consequentemente, o médico não é apenas um técnico ou cientista, mas um sacerdote dessa saúde divina. Sua profissão é um sacerdócio, uma incumbência sagrada para zelar por esse patrimônio. Com base nessa premissa, Vicente descreve 2 graves faltas que os médicos podem cometer e suas severas consequências espirituais. A indiferença. Aqueles que recebem o título profissional e o conhecimento, mas não os utilizam para o bem da humanidade, cometem o erro da omissão e da indiferença. Por essa negligência, eles pagam caro no plano espiritual. O abuso. O crime. Pior ainda, são aqueles que abusam de sua profissão, usando-a para fins egoístas, gananciosos ou prejudiciais. Estes não são vistos apenas como indiferentes, mas são situados no campo do crime espiritual, indicando uma falta de extrema gravidade. Para contrastar com as falhas humanas, Vicente apresenta a figura de Jesus como um modelo perfeito a ser seguido. Ele enfatiza que Jesus não foi apenas um mestre espiritual, mas também um médico. A cura praticada por Jesus era o padrão para o reino de Deus, pois era uma cura integral e holística. Jesus curava as doenças físicas de forma direta e eficaz, expulsava febres, curava leprosos, cegos e paralíticos. A cura de Jesus nunca se limitava ao aspecto físico. Ele ia além, reanimava os doentes, devolvendo-lhes a esperança, fortalecendo sua fé e os convidando para compreender a realidade da vida eterna. Ele curava o corpo para alcançar e curar a alma. Vicente conclui sua análise com uma crítica contundente à prática médica terrena, em comparação direta com o exemplo de Jesus. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres nem sempre aliviamos o corpo, e quase sempre matamos a fé. Esta frase revela que muitos médicos não apenas falham em curar o corpo, por limitações ou erros, mas, o que é pior, destroem a esperança e a fé dos pacientes, tratando-os como meros organismos biológicos e ignorando suas necessidades espirituais e emocionais. Para André Luiz, essa revelação é impactante. Ele descreve as palavras de Vicente como raios de luz que iluminam sua alma.
Ele admite que, apesar de ter sido médico, nunca havia parado para refletir sobre a profundidade e a grandeza do serviço de Jesus como o médico divino, que aliava a cura física à restauração espiritual completa do ser. A reflexão de Vicente, portanto, funciona como uma lição para André, redefinindo sua compreensão sobre a verdadeira essência da medicina. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores, há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, votando-lhe ode terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Comentários. Agora André Luiz ouve um relato de Vicente sobre a história trágica de um colega médico. A história serve como um poderoso exemplo sobre responsabilidade profissional, as consequências do materialismo e a lei de causa e efeito que se estende para além da vida física. A história é sobre um médico que, em vida, foi um cirurgião exímio, alcançando grande renome e respeito em sua área. No entanto, o sucesso material o corrompeu. Ele se tornou obcecado por aquisições monetárias, ou seja, pelo acúmulo de dinheiro e bens. O problema fundamental do cirurgião foi a sua negligência mental e espiritual. Durante os procedimentos cirúrgicos, em vez de focar totalmente em suas obrigações veneráveis de salvar vidas, sua mente se desviava para negócios financeiros, pensando como um banqueiro comum. Consequência imediata. Sua contribuição como médico tornou-se quase nula. Embora suas mãos ainda operassem, sua mente e sua energia vital não estavam dedicadas ao ato de curar. Proteção espiritual. Ressalta que só não ocorreram mais desastres fatais por causa da proteção espiritual, que intervinha para compensar sua displicência, protegendo os pacientes de erros graves. Alguns pacientes, mesmo com a proteção, acabaram desencarnando durante as cirurgias que ele realizava. No plano espiritual, com a consciência expandida, esses espíritos perceberam a irresponsabilidade do médico. Eles notaram que sua mente estava em outro lugar e o culparam diretamente por suas mortes, que consideravam prematuras e inesperadas. Esse sentimento de traição e injustiça transformou-se num ódio terrível. Após o desencarne desses pacientes, amigos espirituais do cirurgião tentaram intervir, prestando esclarecimentos justos e explicando as complexidades da vida e da morte, para acalmar os espíritos revoltados. Muitos entenderam e seguiram em frente. No entanto, 2 desses espíritos, descritos como mais ignorantes e maldosos, recusaram-se a perdoar. Eles perseveraram em sua atitude de ódio e decidiram se vingar. De forma implacável, eles o esperaram no limiar do sepulcro, ou seja, aguardaram o momento da morte do médico para atormentá-lo. Como resultado dessa vingança, o médico, após sua própria morte, não encontrou paz. Ele foi arrastado para as zonas inferiores, regiões de sofrimento no plano espiritual, e há anos vive atormentado por esses 2 inimigos cruéis que ele mesmo criou através de sua negligência e materialismo.
A história ensina que a responsabilidade de um profissional, especialmente de um médico, vai muito além da técnica. A intenção, a concentração e a dedicação mental são fundamentais e têm consequências espirituais diretas. A busca desenfreada por ganhos financeiros pode desviar uma pessoa de sua verdadeira missão de vida, tornando seu trabalho vazio e gerando débitos espirituais graves. Este é o grande perigo do materialismo. A negligência do médico, causa, gerou o ódio e a perseguição dos espíritos, efeito. O sofrimento que ele enfrenta nas zonas inferiores é uma consequência direta de suas escolhas e atitudes em vida. Esta é a lei de causa e efeito. E a continuidade da vida e das relações, porque a morte não apaga os sentimentos de amor, nem os de ódio e ressentimento. As relações e os conflitos continuam no plano espiritual, e a vingança, obsessão, é uma realidade para espíritos ignorantes do perdão. Horrível! Exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente, em tom mais grave. Realmente não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhe a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. O erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes perante a justiça divina. Portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei. Agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Quando apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado como se estivesse surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto ainda hoje, referentemente ao serviço comum. Comentários. Aqui a conversa elucida um princípio fundamental da justiça divina: a relação entre culpa, responsabilidade, consciência e vulnerabilidade espiritual. André Luiz ficou em dúvida sobre a situação. Ele testemunha um espírito sendo atormentado por seus adversários e exclama: horrível! Sua dúvida é lógica e baseada em uma visão de justiça direta. Se o espírito atormentado não causou a morte, desencarnação, de seus perseguidores, por que ele está sofrendo um ataque tão severo? Para André, a punição parece desproporcional ao ato. Vicente, com serenidade e gravidade, oferece uma explicação que vai além da causalidade física, matar ou não matar, e mergulha nas complexidades da responsabilidade moral e espiritual. Te concorda que o espírito não tem a culpa direta da morte de seus algozes. Entretanto, ele é responsável pela inimizade e incompreensão que semeou na mente deles. Ou seja, suas ações em vida criaram o ódio que agora se volta contra ele. O ponto central da explicação é o estado interno do espírito atormentado. Ele não está em paz consigo mesmo. Por ter cometido outras falhas e não ter a consciência tranquila quanto ao cumprimento do seu dever, ele próprio julga-se culpado. Essa culpa interna o enfraquece. Vicente enuncia uma lei espiritual. Todo erro traz fraqueza.
Como o espírito está enfraquecido por suas próprias faltas, ele não possui a força moral e espiritual necessária para se defender ou se desvencilhar dos algozes perante a justiça divina. Ele se torna uma presa fácil para as vibrações de ódio que ele mesmo ajudou a criar. O sofrimento vivenciado não é um castigo por um crime que ele não cometeu, o assassinato. Em vez disso, é um processo de reparação de certas faltas graves e, mais importante, uma oportunidade de aprendizado profundo. A prova o força a conhecer a si mesmo, entender suas obrigações nobres, aprender a praticá-las, compreender a verdadeira felicidade, que reside na utilidade e na fé em Deus e em si mesmo. Vicente revela que a dolorosa prova do colega se originou do abuso da profissão. Para gastar com essa falha, ele oferece uma máxima poderosa. A consciência do dever bem cumprido é a maior proteção espiritual, uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite, mesmo que o mundo inteiro esteja contra nós. A explicação de Vicente provoca um melhor entendimento em André Luiz. Ele compreende a lição instantaneamente e a resume em uma analogia perfeita. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Quando apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. André Luiz demonstra ter entendido que uma única falha grave, apagar a luz da consciência com o erro, cria uma vulnerabilidade geral, a escuridão, tornando o espírito suscetível a inúmeros outros perigos e perturbações, os precipícios. Vicente confirma sua compreensão com o simples justamente. Após a revelação, ambos caminham em silêncio por um tempo, refletindo sobre a profundidade da lição. A cena se encerra de forma prática, com Vicente convidando André a retornarem ao núcleo de trabalho para ouvir as diretrizes de Aniceto. Isso sutilmente reforça a importância do serviço e do cumprimento do dever que acabaram de discutir. Analisando o capítulo 13. Ponderações de Vicente. O capítulo se inicia com André Luiz e seu companheiro Vicente deixando o centro de mensageiros. André está profundamente impressionado com a seriedade e a responsabilidade das tarefas de médiuns e doutrinadores, tarefas que ele, em sua vida terrena, nunca havia conhecido de perto. Ele confessa a Vicente sua surpresa, admitindo que não imaginava a complexidade e o peso dessas missões. Vicente, com serenidade, explica a André que sua surpresa é natural, pois ele vem das câmaras de retificação, onde o trabalho é mais restrito. Ele então começa a expandir a visão de André sobre a colônia Nosso Lar, revelando que existem inúmeros outros locais dedicados à correção de falhas e ao aprendizado, cada um focado em diferentes missões terrenas fracassadas. Vicente descreve outros departamentos, principalmente no Ministério do Esclarecimento. Escolas maternais, onde milhares de espíritos femininos que falharam na maternidade buscam refazer suas energias e corrigir seus caminhos. Centros de preparação à paternidade, onde multidões de espíritos masculinos analisam suas tarefas perdidas como pais, lamentando a indiferença ao dever. Especialização médica, onde nobres médicos que desperdiçaram oportunidades de elevação espiritual através da profissão se reúnem para discutir seus problemas e erros. Instituto de Administradores, onde espíritos cultos que falharam na mordomia terrestre, administração de bens, poder ou influência, buscam restaurar suas forças. Ele também menciona o Ministério da Regeneração com os seus campos de trabalho, onde trabalhadores aprendem sobre a obediência e se preparam para recapitular grandes tarefas. A conclusão de Vicente aclara: são muitos os falidos nas missões terrestres. André Luiz, sendo médico, interrompe Vicente para perguntar por que eles não estão no departamento de especialização médica. A resposta de Vicente é humilde e contundente. Infelizmente para nós ambos, caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos,
mas muito mais como homens. Ele admite que suas falhas foram muito além do campo profissional. Vicente ressalta que estar em nosso lar já é uma bênção imensa, um verdadeiro paraíso de oportunidades de serviço, considerando que muitos outros companheiros se encontram em situações muito piores. Em angustiosas estações de aprendizado, nas regiões mais baixas, presos uns aos outros por remorsos e recordações negativas. O diálogo se aprofunda na responsabilidade específica da profissão médica. Vicente faz uma poderosa reflexão sobre o tema. A saúde como patrimônio divino. A saúde humana não é um bem meramente material, mas um tesouro de Deus. O médico é, portanto, um sacerdote dessa dádiva divina. As consequências da falha. Aqueles que recebem o diploma, mas não o usam para o bem, pagam caro pela indiferença. Os que abusam dele para fins egoístas são classificados no campo do crime. O exemplo de Jesus. Vicente lembra que Jesus não foi apenas mestre, mas também médico. Ele curava o corpo, febres, lepra, paralisia e, crucialmente, reanimava a alma, oferecendo fé, esperança e a compreensão da vida eterna. Em contraste, muitos médicos terrenos, como eles próprios, às vezes nem aliviam o corpo e quase sempre matam a fé dos pacientes. Para ilustrar suas ponderações, Vicente conta a história de um colega cirurgião que se encontra em uma zona inferior, atormentado por dois espíritos. A falha. O médico era extremamente habilidoso, mas, após alcançar fama, deixou-se levar pela ganância. Durante cirurgias importantes, sua mente estava focada em negócios financeiros, não no paciente. A consequência. 2 de seus pacientes, que desencarnaram durante suas operações, atribuíram a ele a culpa por suas mortes. Embora amigos espirituais tenham esclarecido a situação para muitos, esses 2, mais ignorantes e maldosos, persistiram no ódio e o esperaram após sua morte. A justiça divina. André questiona como isso é possível, já que o médico não era diretamente culpado pela morte deles. Vicente oferece a lição central do capítulo. A culpa real. O médico não está pagando pelo crime inexistente de assassinato. Ele está reparando suas faltas reais, a ganância, a negligência, a falta de foco no dever sagrado. A fraqueza moral. Todo erro gera fraqueza. Como sua consciência não estava tranquila das suas outras falhas, ele se sentia culpado e não tinha força moral para se defender das acusações perante a justiça divina. Ele se tornou vulnerável à perseguição. O processo de aprendizado. O sofrimento dele é, na verdade, um processo educativo. Ele está aprendendo a conhecer a si mesmo, a compreender a nobreza de suas obrigações e a importância de cumprir o dever com fé. Vicente finaliza com uma máxima. A noção do dever bem cumprido é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. André Luiz compreende a profundidade da lição, sintetizando-a em uma frase. Quando apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Após um momento de meditação em meio aos jardins de rosas, Vicente convida André a retornarem ao seu núcleo de trabalho, pois precisavam ouvir as instruções de seu mentor, Aniceto, sobre o serviço que os aguardava. Alguns temas centrais do capítulo. Lei de causa e efeito. Ação e reação não se limitam a atos físicos, mas incluem a criação de sentimentos como ódio e inimizade. Consciência como juiz. Nossa própria consciência é nosso primeiro e mais implacável juiz. A culpa interna nos torna vulneráveis. Vulnerabilidade espiritual. O erro e a falta de retidão moral abrem brechas em nossa defesa espiritual, permitindo a sintonia com influências negativas. Sofrimento como escola. As provas dolorosas não são meramente punitivas, mas corretivas e educativas, visando o autoconhecimento e o progresso espiritual. O poder do dever cumprido. A retidão moral e a consciência tranquila são a maior fonte de força e proteção para o espírito.
Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos Espíritos.